Eu tava pensando em como a gente se acostuma com tanta coisa acontecendo o tempo inteiro. A gente pega o celular, vê um vídeo, depois outro, uma mensagem, uma música, uma foto e quando percebe, o tempo passou assim e a gente nem viu. Só que às vezes eu fico pensando também o quanto disso que a gente realmente guarda pra nós. Porque são tantos estímulos durante o dia que muitas vezes a gente vê alguma coisa e alguns minutos depois nem lembra mais o que era. E eu não tô falando que a tecnologia é ruim, eu gosto da tecnologia e uso bastante ela também. Mas eu acho que alguma coisa simples que tinha antigamente, assim, que tem hoje em dia, acabam sendo esquecidas. Por exemplo, fotografar, escrever, ouvir um CD, escutar rádio, ler, fazer alguma coisa sem precisar postar. E quanto mais eu penso nisso, mais eu percebo que talvez essas coisas tenham um valor que vai muito além do que simplesmente serem bonitas ou nostálgicas. Elas fazem a gente ficar um pouco mais presente. Uma coisa que eu gosto muito é fotografia. Tem uma câmera e nem sempre precisa ter uma câmera, né? Ou saber fotografar profissionalmente. E eu acho que o mais legal é que quando você começa a fotografar, você começa a olhar diferente. Você percebe a luz entrando pela janela, ou até uma sombra na parede, uma árvore que você passa todos os dias, o céu de uma tarde qualquer. Coisas que estavam ali o tempo inteiro, mas você nunca tinha realmente parado para observar elas. E eu acho isso muito bonito porque a gente vive cercado de imagens, mas nem sempre realmente olha para elas. Às vezes a gente vê centenas de imagens no celular e nem lembra de nenhuma. Mas uma fotografia que você mesmo tirou pode ficar na sua memória por anos, porque ela tá ligada a um momento que você realmente viveu. E eu acho que aí que a fotografia deixa de ser só uma fotografia. Ela vira uma forma de prestar atenção na própria vida. E outra coisa é escrever. Eu gosto muito da sensação de pegar um caderno e simplesmente colocar algumas coisas no papel. E porque isso, às vezes, na nossa cabeça, quando ela parece estar meio cheia de pensamentos ao mesmo tempo, você pensa que tá tudo muito complicado. Mas aí, quando você começa a escrever, de repente você percebe: ah, então era isso que eu tava me incomodando, por isso. Então, daí a pessoa ela acaba aliviando aquele peso que tá nela, sabe? De tantos pensamentos. E não é que escrever vai resolver tudo, mas colocar um pensamento pra fora pode fazer ele parecer muito menos confuso. E isso é diferente de ficar pensando na mesma coisa várias vezes dentro da nossa cabeça. No papel, você consegue olhar para aquilo. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que essas atividades simples proporcionam. Elas dão espaço para a gente perceber o que está acontecendo dentro da gente. E tem também a música. Ai, ai. Hoje a gente tem praticamente qualquer música na hora que a gente quiser. E isso é maravilhoso. Mas, às vezes, eu gosto justamente de colocar um CD e deixar ele tocar inteiro, sem ficar pulando todas as músicas, assim, de música em música, sem procurar alguma coisa mais interessante, só ouvir. E parece uma coisa muito pequena, mas existe algo diferente em não precisar de uma novidade a cada poucos segundos. O rádio também tem um pouco disso, sabe? Você não escolhe absolutamente tudo. Às vezes, toca aquela música que você nunca ouviu. Alguém fala alguma coisa interessante e você simplesmente continua ouvindo. Você não precisa controlar tudo. E eu acho que nossa mente também precisa disso. De momentos em que ela não precisa ficar escolhendo o próximo estímulo o tempo inteiro. E talvez uma das coisas mais importantes seja fazer alguma coisa que não vai virar um conteúdo. Tirar uma foto e não postar, escrever alguma coisa que ninguém vai ler, ouvir uma música sozinho.
ler um livro sem precisar tirar foto dele, sair e simplesmente observar o lugar, porque hoje é muito mais fácil pensar, isso ficaria bonito no Instagram, isso daria um vídeo, eu preciso tirar uma foto. E não tem nada de errado em compartilhar essas coisas, mas eu acho que é importante lembrar que uma experiência não precisa ser vista por todas as pessoas para ter valor. E também que você pode simplesmente viver aquele momento, pode se postar. Posta lá, mas não naquele exato momento. Você pode ter um tempo para aproveitar aquele momento e depois colocar ele lá, se você quiser. Mas você também pode viver alguma coisa maravilhosa e ninguém saber. E aquilo continua sendo seu. É aqui que entra a parte que eu acho mais interessante. Nossa atenção não é infinita, e quando a gente passa o dia inteiro recebendo estímulos, trocando de aplicativo, vendo vídeos e procurando alguma coisa nova, ficar parado fazendo alguma coisa, só uma coisa, pode começar a parecer difícil. Às vezes, nem estamos realmente entediados, a gente só está acostumado a ser estimulado o tempo inteiro. E talvez seja por isso que as coisas simples pareçam tão diferentes hoje. Um livro não fica tentando chamar a sua atenção a cada 5 segundos. Um caderno não manda uma notificação para você. Uma câmera não te mostra automaticamente o que outra pessoa está fazendo. E um CD não te oferece milhares de músicas para você escolher depois daquela. Porque você precisa estar presente. E isso pode ser justamente o que torna essas coisas tão boas. E eu não acho que a gente precise abandonar a tecnologia. Eu não quero viver sem internet, sem celular ou sem todas as coisas boas que a tecnologia trouxe pra gente. Mas eu acho que a gente pode recuperar algumas coisas que, por exemplo, a capacidade de ficar em silêncio, de fazer uma coisa só, de prestar atenção, de se entediar, de observar, de criar alguma coisa sem pensar em quem vai ver. Porque talvez a nossa vida não precise de mais estímulos ainda. Talvez ela precise de mais momentos em que a gente realmente consiga perceber o que está acontecendo. E eu acho que isso é que coisas mais simples me lembram que nem tudo precisa ser rápido, nem tudo precisa ser compartilhado, nem tudo precisa prender a nossa atenção. E às vezes a gente só precisa parar e olhar para aquilo que já estava ali. E talvez seja justamente aí que a gente começa a perceber que a vida estava acontecendo o tempo inteiro. E é isso que eu queria conversar hoje com vocês. E eu espero que esse vídeo tenha feito você olhar um pouquinho diferente para essas coisas simples que a gente acaba deixando de lado. E obrigada por ter ficado até aqui e por ter assistido de verdade. Eu gosto muito de poder conversar sobre essas coisas com vocês, porque às vezes são assuntos simples, mas que fazem a gente pensar bastante depois. Então, talvez hoje você possa pegar a câmera ou escrever alguma coisa, colocar uma música para tocar, ler algumas páginas ou simplesmente ficar um pouquinho longe do celular, sem transformar isso em uma obrigação. Só viver o momento mesmo. E se você gostou desse tipo de conversa, fica por aqui, porque eu quero trazer mais vídeos assim e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!